Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 de 1 Coríntios. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. Aí ele está lembrando da fuga do Egito, que todos eles eram descendentes daqueles que atravessaram o Egito, passaram pelo mar e a nuvem. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, a partir daquele momento, ele já faz aqui uma linguagem poética, que eles bebiam de uma pedra espiritual. Ou seja, tinha um alicerce. Essa fonte vinha de algo bem sólido, mas produzia ali um manjar que alimentava a alma, segundo o entendimento deles, dentro da explicação de Moisés. Então todos ali estavam até aquele momento da vinda do Cristo, sob essa nuvem de informações e de leis que Moisés trouxe para eles. Todos, então, eram descendentes dos que haviam cruzado o Mar Vermelho, sob o comando de Moisés, e viveram e foram descendentes uns dos outros ao longo de todo aquele tempo, de todos aqueles séculos que passaram entre Moisés e Jesus. E era uma responsabilidade que todos teriam de seguir os princípios que estabelecem o norte do nosso processo evolutivo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, muitos se perderam pelo deserto. Muitos morreram naquela travessia, ficaram 40 anos vagando naquela região hoje do sul do Sinai, onde hoje seria a Jordânia, ali por trás do mar do Rio Jordão. Ficaram ali vários anos vagando e não fizeram o contorno para chegarem até a chamada Canaã, a Terra Prometida. E quem já leu o livro O Faraó Menefitá, quando Moisés resolveu tomar algumas atitudes mais agressivas com relação aos egípcios, o Cristo disse para ele: não tingirás tua mão de sangue, senão não cingirás a coroa e nem chegarás à Terra Prometida. Portanto, só após a morte de Moisés, Josué conduziu o povo hebreu até Canaã. Ali foi-lhes permitido que seguissem um caminho que chegaria a Canaã. Até então, ficaram vagando perdidos. Ou seja, as leis divinas definem os nossos destinos. Se não cumprirmos dignamente etapas importantes, nós vamos passar por situações que tumultuam a nossa vida até que aprendamos as leis. Portanto, ele fala, ficaram prostrados no deserto, para passarem por lições, para não cobiçar as coisas más. Ali eles tinham que aprender a regra da humildade, a perseverança, saber que Deus estava com eles, mas eles tinham que saber respeitar também Deus. Ou seja, todos nós temos os nossos compromissos e temos que agir segundo aquilo que Deus coloca para nós. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Então, a partir do momento que eles começaram a comer, beber e a fazer festas, idolatrando alguma coisa, as rédeas foram sendo puxadas, algumas ações foram tomadas para reeducá-los, para reorientá-los, e eles passaram então a refletir na responsabilidade que tinham de disciplinarem-se para um objetivo maior. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Agora, esses 23 mil foram assassinados ou simplesmente morreram? Até porque Moisés tinha poderes transcendentes. Ele conseguia fazer o cajado virar uma cobra e depois voltar a ser um cajado novamente, que é a mediunidade sob efeitos físicos e sobre os elementais. Então ele conseguia manipular os fluidos
e também os elementais que estavam à ordem dele para produzir fenômenos que fizessem com que ele pudesse impor regras ao povo que ele conduzia. É uma mediunidade bastante diferente. Quem quiser conhecer mais, leia o livro Farol Menefitá, mas entendam que ela não é dada mais às pessoas aqui na Terra, por ser uma mediunidade perigosa e que tem que ser muito bem controlada. Pode ser até que alguém tenha, desde que o Cristo permita. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E aí nós temos que saber, lá caminhando pelo deserto, o Cristo já conduzia aquele povo. Antes que o mundo seja, eu sou. Aí, aqueles que tentaram o Cristo, aqueles que tomaram atitudes muito desagradáveis, pereceram pela serpente, ou seja, provavelmente tomaram uma picada de cobra e morreram. E como o povo entendia que isso era um castigo de Deus, aquelas pessoas que morreram picadas por cobra eram pessoas que estavam fugindo das regras das leis divinas, segundo o entendimento daquela época, e Paulo está trazendo para nós desta forma. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. A questão dos fins dos séculos está sempre sendo falada porque alguns já estão chegando ao fim do século, ou seja, o fim de uma etapa evolutiva, porque já compreendeu as regras do jogo e está livre de determinados julgos. Todos nós temos responsabilidades a cumprir, temos deveres a arcar com os nossos semelhantes, deveres a arcar com aqueles que estão caminhando conosco. E aí, todas as situações que vão vindo estão escritas para quem está atento a observar, atento a ouvir e atento a ver os fatos, poder chegar aos fins dos séculos, chegar a um ponto de ser uma reencarnação completiva, que vai completar uma etapa, entrando para outro processo, para outro nível de consciência. Aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe que não caia. Nós não podemos ter prepotência de achar que estamos de pé, estamos livres de tudo. Nós temos compromissos e responsabilidades a agir e a tomar uns para com os outros. E perante a nossa consciência e perante as leis divinas. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Todos nós temos as nossas tentações, as nossas fraquezas, mas Deus é fiel e não nos deixa entregues a elas, nos dá sempre o poder do escape, aquelas formas da gente sair. Então, nós só vamos cair nesse processo, nessa tentação, se nos deixarmos levar, se nos deixarmos gostosamente a seguir por caminhos perigosos desse processo evolutivo. É da nossa responsabilidade procurarmos construir os nossos ideais superiores, os nossos amanhãs de paz e de amor. Saibamos, pois, suportar as reveses do caminho e edificar as luzes do amor que nos conduzem ao regaço do Senhor. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que vos digo. E aí, quando ele fala para fugir da idolatria, que falando como sábios, porque nós temos que ter sabedoria para fazermos o bom julgamento, para tomarmos as atitudes, as ações compatíveis com as nossas necessidades evolutivas, compatíveis com a nossa responsabilidade pelo nosso processo de evolução, pelo nosso processo de crescimento. Precisamos, assim, saber nos enquadrar e nos postar diante dessas verdades sublimes que devem pautar sempre a nossa vida, pautar sempre o nosso caminho existencial. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? E o que é o sangue do Cristo? Lógico que não vamos beber o sangue do Cristo, não vamos beber o sangue de Jesus, longe disso. Quando ele fala o sangue, é aquele momento que nós vamos nos procurar sublimar a nossa alma,
sublimar os nossos ideais para sermos, então, melhores do que já fomos e começarmos a edificar as regras do bem, as regras da luz. Todos nós precisamos, então, saber elaborar o bem, saber elaborar as bases sagradas do amor que devem sempre pautar nossos corações. E assim, construirmos a nossa caminhada com segurança, com paz e com fraternidade. Todos nós, ao longo da nossa existência, temos que saber como caminhar, como edificar, como construir. Porque nós, sendo muitos, e o pão do Cristo? O pão é você fazer o seu sacrifício pessoal, você colocar em prática os ensinamentos. O sangue é a vivência do Evangelho, você sentir, transmutar os seus sentimentos. O corpo é você vivenciar, você perseverar, você trabalhar na edificação do bem. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Então, dentro do nosso ideal, dentro daquilo que nos propomos a realizar, daquilo que nos propomos a edificar, nós somos o corpo do Cristo. Nós somos aqueles que vamos trabalhar a edificação do pão do Senhor, nós somos aqueles que vamos trabalhar a edificação do pão do Cristo. Trabalhemos, pois, para sermos realmente melhores. Trabalhemos, pois, para edificarmos as bases do Evangelho do Cristo para nossos corações, para nossos ideais superiores. Veja a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? E aí, aqueles animais que eram sacrificados ao Senhor só poderiam desfrutar deles quem participava do altar. Os outros não. E aí? Porque eles tinham um entendimento diferente das massas. E aí ele vai fazendo a separação e principalmente ele pede para que os cristãos iniciantes não quisessem participar desses banquetes do sacrifício ao Senhor. Porque ali estavam impregnados de certas energias, ali tinha certos espíritos que participavam daqueles manjares, daquelas mesas fartas. Então, deveria ser usada simplesmente por quem participava do altar. Portanto, a hóstia, nós não podemos mastigar a hóstia. Quem já foi católico sabe disso. Só o padre pode. Mantém-se o mesmo simbolismo. Nós não mudamos totalmente a forma de cultuar o Evangelho. Apenas mudamos alguns rituais. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Aí ele vai colocando para a gente pensar. Lembra que ele falou que tem que falar como sábio? Então nós temos que pensar sobre o que ele está falando. O que significa esse sacrifício ao ídolo, sacrifício ao altar? O ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que sejais participantes com os demônios. Lembra que eu disse que ele estava falando das interações energéticas que ali estavam? Ele sabia muito bem, porque ele era vidente, se ele viu o Cristo mais do que uma vez. Ele viu o Cristo na estrada de Damasco. Depois o Cristo aparece para ele em Tessalônica e fala para ele sair dali o mais rápido possível. Fala também um outro momento para que ele não vá para a Ásia, que ele volte de onde ele estava. Ou seja, o caminho que Paulo seguia era sempre bem orientado pelo Cristo. Então ele era evidente, ele via os Espíritos. E ele sabia então que as pessoas que iam participar daqueles banquetes estavam compartilhando de certos momentos, de certos ideais, junto a espíritos não muito nobres. Que a palavra demônio em grego não quer dizer simplesmente espírito do mal, espírito. Se é do bem ou se é do mal, depende de como você lida e interage com eles e eles com você. E essa palavra foi introduzida no sentido do mal na Idade Média. O que estava escrito antes? Não podeis beber o cálice do Senhor
E o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, o cálice de Jesus é um. O cálice dos espíritos inferiores, dos espíritos infelizes, é outro. E cada um de nós temos que saber, então, qual caminho que nós estamos seguindo, entender qual caminho que nós estamos edificando para a nossa caminhada, para o nosso processo evolutivo. Saibamos, pois, como gerenciar a nossa vida, como gerenciar a nossa caminhada rumo ao Pai. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Eu posso fazer qualquer coisa, é conveniente. Posso tomar qualquer atitude, é conveniente. Posso agir segundo a forma que eu achar que devo, mas é conveniente. Traz algum benefício para mim? Então saibamos fazer as nossas escolhas, saibamos priorizar as nossas necessidades. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Nós temos que saber que não temos que tirar proveito para nós mesmos. Nós temos que procurar levar ao outro o benefício, levar ao outro a necessidade de se fazer melhor, levar ao outro a necessidade de edificar o coração, edificar as bases que nos conduzem ao Pai. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Então, se você vai lá comprar, coma, mas não pergunte. Agora, a consciência é nossa ou do açougueiro? Ou a gente vai querer falar assim, não, essa carne é fresquinha, o boi era saudável. Aí você olha no olho dele, mas será que era mesmo? Então, ele mostra-nos a responsabilidade que temos, o compromisso que temos de agir para fazermos o melhor, de agir para edificarmos as bases do amor e da paz. Trabalhemos, pois, para que essa edificação do amor e da paz esteja presente em nossos corações, que esse amor e essa paz esteja nos fortalecendo perante as lides do Senhor. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E, se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Então, se você vai a uma festa de alguém ou vai à casa de alguém que não é cristão, que não pensa como você, que não tem as responsabilidades que você, se você foi, aceite de bom grado. Coma sem criar problemas, sem criar empecilhos, porque a consciência nos cobra, a consciência nos exige uma diretriz. E dentro disso que ela nos cobra, que nos exige de uma certa diretriz, nós temos que procurar fazer da melhor forma possível. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. A partir do momento que te informa que foi sacrificado aos ídolos, você abstenha de comer, tenha firmeza de caráter, porque Paulo já vos advertiu. E a consciência vai cobrar, vai te causar confusão, vai te trazer mal-estar. Então, dentro desses aspectos multidisciplinares e de multiplicidade de entendimento, que cada um vai entender segundo a sua própria possibilidade, e pode causar confusão para alguns, abstenha-te. Não coma aquilo que foi sacrificado aos ídolos. Procure viver de forma condigna. Hoje já não temos mais esse risco de comer aquilo que foi sacrificado aos ídolos, exceto em algumas regiões, em alguns lugares, e algumas pessoas que têm hábitos de fazer oferendas aos ídolos. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem.
Porque a partir do momento que a pessoa sabe que você é cristão, te leva para comer alguma coisa sacrificada aos ídolos e avisa e você come para o agradar, isso vai atormentar muito mais a consciência dele do que a tua. Muitas das vezes você vai comer e fala assim, não, mas eu não vou te desagradar, eu vou comer assim mesmo. E ele vai falar assim, nossa, olha o que eu fiz com essa pessoa. E isso vai mortificar a consciência. A partir do momento que te avisou, não coma. Não, então tudo bem, não vou comer, muito obrigado. Ele vai ficar um tanto quanto chateado, mas não vai lhe pesar a consciência. Vai pelo menos avisar, ele não comeu. Então Paulo sempre vai orientando as pessoas para não ferir a consciência do outro, não macular o outro. Porque nós podemos simplesmente agir por educação, mas esse eu, com graça participo, porque sou blasfemado naquilo, porque dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ele, então, tudo que ele fazia, que se ele ia participar, ele ia e dava graças a Deus. Você pegava os alimentos, abençoava em nome do Senhor. E a postura de Paulo, com todo aquele seu magnetismo, ele trazia interferências vibracionais naquilo que ele estava comendo para santificá-la. Então, se você vai comer, se você vai beber, dê glória a Deus. Por você estar comendo, está bebendo daquilo. Todo momento da nossa vida, em tudo que nós vamos fazer, vamos dar glória a Deus pelo que nós estamos fazendo. Vamos dar glória a Deus por aquilo que nós estamos edificando. E a gente vai vendo que as cartas que ele fez aos romanos, tem algumas que eram bem confusas. E aqui aos gregos, elas vão ganhando uma dimensão de esclarecimento que toma uma questão de eternidade para nós. Aliás, as cartas aos romanos foram confusas para eu entender. Aqui ficou mais fácil para eu entender. Então, talvez para você seja o contrário, mas a gente vê que o estilo literário de Paulo vai se modificando. E também as necessidades, as perguntas e indagações dos gregos eram diferentes das necessidades, condutas e indagações dos romanos. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então, você vai se comportar sempre diante daquele que você está compativelmente com aquela pessoa. Se você chega num local, numa festa, trazer por exemplo atual, que as pessoas estão querendo ouvir música clássica, você vai cantar um pagode, não vai ser bem visto. Se a pessoa está lá querendo cantar um rock e você vai cantar um samba, também não vai ser bem visto. Então nós temos que saber nos adequar àquele local que nós estamos. Da mesma forma, se alguém vai a uma festa que nós ofereçamos, que se adeque ao nosso estilo de vida. Você aceitou ir à festa, sabe que nós somos assim. Como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Ele tomava a sua conduta de acordo com as necessidades daquela pessoa, se enquadrava àquela condição daquela pessoa, procurando agradá-lo, mas ao mesmo tempo ele procurava esclarecê-lo a consciência, esclarecer-lhe o ponto de entendimento para que ele pudesse caminhar com segurança a partir dali, ou principalmente fazendo as suas devidas reflexões. E por isso eles o salvavam. Quantas almas Paulo deu um novo norte? Quantas almas Paulo deu um novo caminho? Simplesmente por saber conduzir-se com sabedoria diante de cada um. Ele não se contaminava com o que estava lá, porque ele chegava pensando em Deus, falando em nome de Deus e trazendo as suas bênçãos, porque eles sabiam que ele era assim. Sabiam que ele ia ser conduzido a estar naquele padrão, naquele ponto de entendimento. E assim, todos nós busquemos ter a sabedoria em Jesus Cristo, nosso Senhor, para assim como Paulo, apesar da grande distância espiritual que temos dele, mas saibamos seguir os exemplos, de em todo momento buscarmos estar
na condição de atender a necessidade do outro. Pois, atendendo a necessidade do outro, edificamos a paz e o amor naqueles corações e também nos nossos. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos fortalecendo, nos envolvendo para a grande caminhada e os grandes empreendimentos da vida.